Meu nome é Patrick Vinícius, sou economista de formação, tenho uma pós-graduação, agora estou cursando, né? E vou gravar para vocês essa aula de fundamentos do planejamento estratégico e os indicadores de desempenho, tá? Quando pensamos em estratégia, sempre me vem à cabeça o filme do Tropa de Elite. Eu não sei se é o um ou se é o dois, mas onde o Wagner Moura, né, o Capitão Nascimento, ele fala, ele dá o treinamento lá de estratégia, ele fica repetindo estratégia em latim, em alemão, em grego, né? E aí ele vai falando de estratégia. E aí isso também nos traz a questão de que estratégia vem muito da área militar, né? Por quê? Porque na área militar, você não pode ter erro. O erro ele tem que ser o menor possível, porque ou você mata ou você morre. Então, se você não tiver a estratégia bem definida, você acaba, se prejudicando. E no mundo dos negócios, no mundo das empresas, não é muito diferente. A questão é que não vai ter mortes, de pessoas, né? Mas vai ter mortes de empresas. E aí existe um dado aqui no Brasil bem triste que empresas não conseguem passar aí dos primeiros 5 anos, né? Então, é uma pena muito grande, porque uma empresa ela sempre gera aí bons resultados para a sociedade. E quando uma organização resolve fazer um planejamento estratégico, ela está dizendo a si mesma, olha, eu vou vencer esses 5 anos iniciais aí, que é muito difícil, porque você tem poucos clientes, você ainda não consegue é, conseguir bons contratos com os fornecedores. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, voltando aqui para o nosso tema, como é que o planejamento estratégico ele é feito e de que forma que ele ajuda as empresas, as organizações empresariais? Então, quando eu crio um planejamento estratégico, eu aumento a minha visão aí de negócio para de 3 a 5 anos. Por quê? É um prazo onde eu consigo ali ver as tendências, me adaptar a elas e também contratar, treinar pessoas, desenvolver mercados, desenvolver talentos. Então, tudo isso deve ser levado em conta para ter um prazo maior. E aí, o planejamento a empresa é hoje e que ela vai ser após esses 5 anos. Então, é uma espécie de passo a passo para indicar esse caminho que a empresa deve trilhar. Então, dentro de toda a organização, nós temos três níveis, né, quando nós estamos falando, do planejamento estratégico, que é o planejamento estratégico, que está no nível, dos sócios, dos líderes, de quem toma a decisão de fato ali relacionada ao negócio. Nós temos o tático e nós temos o operacional. Fazendo de trás para frente, né, o operacional é o chão de fábrica, que nós costumamos dizer. Porque a pessoa que está ali no chão de fábrica, geralmente ela não pega a visão ampla do negócio. Ela está ali, às vezes, para manter seu emprego, para garantir o seu salário. Então, ela fica ali numa atividade rotineira. Já o planejamento das lideranças, que é o estratégico, ele compreende um período maior, que é de 3 a 10 anos, e é a alta direção que faz isso. Então, ela define o negócio, os mercados que vai penetrar, o crescimento que ela vai buscar, o market share que quer alcançar, e isso vai acarretar outras decisões, como, por exemplo, se ela vai fazer alguma fusão ou se vai fazer com investimento próprio. Então, no nível estratégico, nós temos aí essas questões. Já no tático, ele vai fazer a intermediação entre o estratégico e o operacional. Por quê? Ele está ali num prazo intermediário, que é de 1 a 3 anos, que é maior do que de quem está no operacional, e ele vai pegar o que foi definido lá no planejamento estratégico e repassar isso para quem está no operacional. Então, ele tem que ter metas, ele tem que ter os recursos e ele tem que ter planos bem definidos para que tudo saia conforme o planejado. E aí, dentro da questão, né, do planejamento, ainda nós temos a missão, a visão e os valores. O que que é a missão? É o propósito da empresa, é a razão de ser. Por que que essa empresa existe? Ela existe para ser uma instituição
filantrópica? Geralmente não, ela existe porque ela busca um lucro. Só que para que ela alcance esse lucro, para que ela consiga auferir esse lucro, ela precisa dar uma solução para as pessoas. E aí, essa solução ela deve ser clara, que a pessoa pega e vê e usa e compra o produto dela. Por exemplo, o Google, a missão dele é conectar pessoas e facilitar o acesso à informação, ou seja, uma mensagem bem clara e objetiva. Já a visão, ela descreve o futuro desejado, estabelecendo aspirações de longo prazo. Deve ser desafiadora e atingível. Por exemplo, a Amazon, a visão dela é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. E isso a Amazon tem desde a sua criação, tá? Claro que ao longo do tempo você pode mudar a sua missão, a sua visão, até porque, por exemplo, se você alcança patamares elevados, você pode falar, não, agora eu já não atendo só esse público, eu atendo mais, então você muda. Só que por exemplo, a Amazon hoje ela é uma empresa gigantesca e ela continua centrada no cliente, sempre pensando como que ela vai agradar aí o cliente, beleza? E detalhe que essa visão ela deve ser desafiadora e atingível. Por quê? Porque se ela não for desafiadora, a equipe não vai engajar. E se ela também não for atingível, os colaboradores também não vão se esforçar para poder atingir a meta, já que se não for atingível, não tem nem sentido eles trabalharem para conseguir alcançar os objetivos, beleza? E aí nós temos também os valores. Os valores, eles são os princípios que moldam e orientam a empresa. E aí toda decisão que vai acontecer na empresa, ela tem que passar baseado nessa questão dos valores. Então, valores que são comuns encontrarmos nas organizações são inovação, integridade, colaboração, honestidade, responsabilidade, crescimento. Então, sempre quando o colaborador tiver em que tomar uma decisão, ele vai olhar para os valores da empresa e falar, opa, peraí, o que a empresa diz é isso. Eu tenho que respeitar o cliente, eu tenho que pensar no cliente. Como que eu vou fazer isso agora? Que aí eu vou lá e ajudo o cliente dando uma solução para ele. Para que eu alcance esse objetivo dentro da estrutura do planejamento estratégico, eu uso algumas ferramentas e eu trouxe aqui a análise SWOT. O que que é a análise SWOT? Ela é uma ferramenta para identificar o que eu tenho de ponto forte e o que eu tenho de ponto fraco. E também quais são as minhas oportunidades quando eu olho para o lado de fora e quais são as ameaças quando eu olho para o lado de fora também. Então, traduzindo para o português, a gente chama também de análise fofa, né? é, que é forças, fraquezas, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então, as forças dentro do ambiente interno são o quê? Recursos e competências distintivas. Já as fraquezas, as limitações e áreas para melhoria. Enquanto no ambiente interno eu tenho fatores que não estão sob o controle da empresa. Por exemplo, pandemias, mudança de mercado, isso não está sob o meu controle. Eu posso me adaptar a ele, mas não está sobre o meu controle. E as ameaças são riscos e desafios do próprio mercado. Além disso, existem outras ferramentas como análise PEST, os cinco forças de Porter e matriz BCG para avaliação estratégica. E aí, cada empresa deve olhar a sua situação e ver qual faz mais sentido. Mas a análise SWOT ela é importante para todo tipo de negócio, porque todo negócio tem aí as suas forças e também as suas fraquezas. E dentro do planejamento estratégico, nós temos que definir os objetivos dentro dessa formulação de estratégias. Então, um objetivo estratégico ele deve ser específico e mensurável, porque se ele não for específico, eu não vou saber comunicar isso para os meus colaboradores. Se ele não for mensurável, se eu não conseguir ver isso em dados, o serviço corre o grande risco de ser um serviço em vão, um serviço que não precisava ser feito, tá? Eles devem estar alinhados com a missão e visão, obviamente, né? Até porque se não estiver alinhado, também não faz sentido fazer.
deve ser desafiador e realista. Por que desafiador? Mantém a equipe engajada e realista também. Porque se os colaboradores, se os fornecedores, os meus clientes veem que aquilo que eu prometo, eu cumpro. Se que os colaboradores veem, não, eu posso crescer aqui dentro da empresa, porque eu consigo bater a meta, eu consigo cumprir com as minhas obrigações, eu consigo atingir os meus objetivos. Então, isso ajuda a alcançar aquilo que foi definido no planejamento estratégico. E o prazo, a gente deve ter sempre o prazo definido. E aí, algumas organizações, elas trabalham com prazos semanais, outras com prazos mensais, outros com prazos semestrais. Tudo vai depender aí do tipo de serviço ou produto que a empresa oferece. E aí, outras estratégias que podem ser utilizadas é a liderança em custos, a diferenciação e o foco, tá? O crescimento via penetração, desenvolvimento e diversificação, que é a matriz Ansoff, e análise de recursos, riscos e alinhamento cultural. Uma coisa que é preciso implementar e para que a estratégia funcione, o planejamento ele funcione, não basta apenas eu ir lá e fazer. Não, aqui está o desenho, tá onde eu estou, para onde eu quero ir. Para que isso aconteça, eu tenho que ter também os indicadores. O que que os indicadores fazem? Eles vão me mostrar em dados sendo dentro da minha organização, dentro da minha empresa. Então, eu vou olhar e falar: opa, peraí, esse mês eu tive um crescimento da receita de 30%. O que que aconteceu? Foi o time de vendas que conseguiu bater as metas? Ou foi o time de marketing que conseguiu fechar esses negócios? Quando eu olho e vejo, eu falo: opa, peraí, então eu vou investir mais nesse setor aqui. Opa, esse setor aqui, ele ficou abaixo da expectativa. Como que eu posso melhorar ele? Eu devo melhorar ele? Então, para que eu consiga cumprir com os objetivos do planejamento estratégico, eu preciso aí ter a implementação desses KPIs, que são os indicadores chaves, tá? E aí eu preciso ter também estabelecimento de metas, monitoramento contínuo, feedback e ajuste para garantir a eficácia da estratégia. E alguns fatores que são críticos, né, no sucesso do planejamento estratégico a liderança deve estar comprometido, então os líderes eles devem mostrar comprometimento com as metas que foram desenvolvidas e mostrar que isso é possível os demais colaboradores alcançarem. O engajamento dos colaboradores, dos funcionários também deve estar em alta para que a os objetivos sejam alcançados. A comunicação ela deve ser eficaz. Quanto mais clara for a minha comunicação, menos ruídos vamos ter e desalinhamentos, o que vai trazer menos feedbacks ruins e mais feedbacks bons, o que vai aumentar o engajamento com o quadro de funcionários. E também precisa ter uma certa flexibilidade, como, por exemplo, na época da pandemia, as empresas que vendiam apenas no mundo físico, elas precisaram aprender a vender no mundo online. Ou seja, quem conseguiu ser flexível nesse período conseguiu sair da pandemia muito mais forte do que quando entrou. E por fim, os indicadores de desempenho, né? Por que que eles são importantes? Então, como nós vemos aqui na imagem, nós temos uma espécie de dashboard, né, com gráficos, tanto de barra quanto também de linhas de tendência. E aí existem alguns indicadores que são chave em qualquer tipo de organização. Por exemplo, um indicador que ele é essencial é a receita. Quanto que a empresa consegue faturar durante um período de tempo, seja mensal, seja semanal, seja anual. Beleza, eu tenho o meu faturamento. Quanto que eu, para faturar esse valor, quanto que eu tive que investir em marketing? Quanto que eu tive que investir na folha de pagamento? Quantas pessoas foi necessário para que eu pudesse atingir essa receita? E aí, depois que eu faço todas as deduções, eu tenho também o meu lucro, eu tenho o ROI, eu tenho o esqueci o nome agora, mas eu consigo ver isso de forma mais prática. Oh, peraí, a receita do mês de março, ela foi maior do que a do mês de abril. O que que aconteceu em março? Ah, era porque tinha feriado, era porque não tinha, era isso, era aquilo. Então, a partir do momento que eu
consigo mensurar com números aquilo que eu tenho como objetivo, que eu tenho como meta, fica mais fácil a tomada de decisão. Lembrando que, sem indicadores, uma empresa é como um piloto voando sem instrumentos, incapaz de medir progresso ou identificar problemas. Ou seja, se eu não faço a verificação dos números, eu não vou conseguir medir se eu estou tendo progresso ou não. Eu não vou conseguir identificar se eu estou tendo problemas. Na verdade, o problema ele vai estourar em algum momento, né? Mas se o objetivo é sair do ponto A e crescer até eu chegar no ponto B, então eu preciso saber, será se eu estou caminhando na direção certa? Será se as ações que eu estou tomando, que eu defini, elas foram corretas? Será se tem alguma coisa que eu preciso mudar aqui ou não? Então, para isso que servem os indicadores, tá? E quanto mais indicador-chave eu tiver, mais, mais claro eu consigo tomar a decisão. E quanto mais claro eu consigo tomar a decisão, mais fácil mais rápido eu faço essa mudança de direção, se for preciso, né? E aí, só para encerrar, o que que é o KPI, né, que é o indicador-chave? Métricas que traduzem objetivos estratégicos em números mensuráveis para a tomada de decisões baseadas em fatos. Então, eu não posso trabalhar com achismo. Os números, eles são frios, né? E aí eu olho, falo, houve um crescimento na receita de 25%, houve uma queda no lucro de 10%. E aí eu vou lá e vou ver, isso foi bom, isso foi ruim, está dentro do que eu esperava? Quando eu tenho os meus KPIs definidos e eu consigo mensurar cada passo da minha organização e chegar aí no objetivo determinado. Então, essa foi a nossa aula introdutória de planejamento estratégico. Existem ainda outras ferramentas que podemos utilizar, mas nesse momento nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado e até a próxima.